Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 3 da primeira epístola de João abre com uma das declarações mais profundas do Novo Testamento sobre a identidade do cristão, convidando o leitor a contemplar o imenso amor do Pai que nos permite ser chamados de filhos de Deus. João inicia o texto mostrando que essa nova identidade exige uma vida de pureza e santidade, estabelecendo um contraste nítido entre aqueles que praticam a justiça e pertencem a Deus e aqueles que vivem na prática do pecado. Esta introdução prepara o leitor para o tema central da segunda metade do capítulo, a urgência do amor fraternal. O autor enfatiza que o amor não deve ser apenas de palavras ou de boca, mas de fato e de verdade, apontando o sacrifício de Jesus na cruz como modelo supremo de entrega e desafiando os crentes a darem a vida uns pelos outros e a demonstrarem generosidade prática com os irmãos necessitados. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 João 3 do livro de 1 João da Bíblia. Vivendo como filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 3 Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 4 Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 5 Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 6 Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 7 Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8 Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 9 Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 10 Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amar uns aos outros. 11 Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 12 Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. 13 Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. 14 Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. 15 Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 16 Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 17 Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18 Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
19 Assim saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. 20 Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. 21 Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. 22 E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 23 E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 24 Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A identidade dos filhos de Deus, o contraste do pecado e o amor prático. No terceiro capítulo de sua primeira epístola, o apóstolo João eleva o tom teológico e pastoral ao tratar da nossa identidade espiritual. Ele nos convida a contemplar a magnitude do amor de Deus que nos transformou legal e experimentalmente em seus filhos. No entanto, essa filiação não é um título abstrato, ela exige uma mudança radical de conduta. João estabelece um contraste absoluto e intransigente entre o estilo de vida daquele que nasceu de Deus e daquele que permanece sob o domínio do pecado. Na segunda metade do capítulo, ele redefine o amor, retirando-o do campo dos sentimentos e colocando-o no terreno das ações sacrificialmente práticas, oferecendo uma vacina contra a culpa que muitas vezes ataca a consciência do crente. O tema central deste capítulo é: o amor do Pai nos concedeu a dignidade de sermos chamados seus filhos, o que exige uma vida de purificação e rejeição ao pecado, cujas obras Jesus veio destruir, validada pelo amor prático, sacrificial e financeiro pelos irmãos, gerando confiança em nossa oração e tranquilidade diante de Deus. Primeiro, a dignidade da filiação e o estilo de vida incompatível com o pecado, versículos 1 a 10. O que o autor está ensinando? João inicia o capítulo com um comando de admiração no versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. A expressão no original sugere um amor de outro mundo, uma dádiva extraordinária, sermos chamados e feitos filhos de Deus. Como consequência dessa nova natureza, o sistema do mundo não nos reconhece ou compreende, da mesma forma que recusou-se a conhecer o próprio Cristo. O versículo 2 aponta para o futuro da nossa filiação. Embora já sejamos filhos de Deus no presente, o nosso estado final de glorificação ainda não se manifestou completamente. Contudo, temos uma certeza escatológica absoluta. Quando Jesus se manifestar em glória, seremos semelhantes a ele, pois o veremos exatamente como ele é. No versículo 3, João conecta a teologia do futuro com a ética do presente. Quem possui essa esperança fixa em Cristo purifica-se a si mesmo, usando a pureza de Jesus como seu padrão diário. A partir do versículo 4, João passa a dissecar a gravidade do pecado. Ele define o pecado não como um deslize inocente, mas como anomia, transgressão da lei, uma rebelião deliberada contra a autoridade de Deus. O versículo 5 lembra o propósito da encarnação. Jesus se manifestou na história especificamente para tirar os nossos pecados, e nele não existe mancha alguma. Os versículos 6 a 9 contêm algumas das afirmações mais radicais da carta e exigem uma interpretação cuidadosa do tempo verbal grego, que denota ação contínua e habitual. João afirma que aquele que permanece em Deus não vive na prática habitual do pecado. Quem faz do pecado um estilo de vida demonstra que nunca viu ou conheceu a Cristo. O versículo 8 expõe a origem espiritual dessa conduta. Quem pratica o pecado de forma contínua age de acordo com a natureza do diabo, que peca desde o princípio. Contra esse império das trevas, o texto declara: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O versículo 9 reforça que o nascido de Deus não pode viver pecando porque a semente de Deus, o Espírito Santo e a nova natureza, permanece implantada nele. O capítulo resume esse primeiro bloco no versículo 10, apresentando o critério público de divisão da humanidade. Os filhos de Deus e os filhos do diabo são identificados por duas evidências práticas: a prática da justiça e o amor ao irmão. A lição espiritual principal. A filiação divina não é uma mera doutrina teórica, mas uma realidade espiritual que implanta uma nova semente no indivíduo, tornando o hábito contínuo do pecado totalmente incompatível com a vida de quem aguarda a glorificação final. Aplicações práticas.
Apropriar-se da sua identidade. O versículo 1 afirma que você é filho de Deus. Se você tem buscado a aprovação do mundo, o status ou a aceitação de pessoas que não conhecem a Deus, você está esquecendo a sua real identidade. Você já foi adotado pelo Rei do Universo. Viva para agradar ao Pai, e não ao sistema que o rejeitou. 2. Romper com o pecado habitual. Analise a sua vida com base nos versículos 6 e 9. Existe algum pecado de estimação, uma mentira recorrente, a pornografia, a desonestidade financeira, a fofoca, que você pratica toda semana e já aceitou como normal? Cuidado! O nascido de Deus não consegue conviver pacificamente com o pecado. Peça ajuda, arrependa-se e deixe que a semente divina mude o seu comportamento. 2. O termômetro do amor prático e a vitória sobre a culpa, versículos 11 a 24. O que o autor está ensinando? No versículo 11, João retorna a mensagem essencial que a Igreja ouviu desde o princípio do Evangelho, o mandamento do amor mútuo. Para ilustrar o oposto desse mandamento, o versículo 12 evoca a figura histórica de Caim. Caim pertencia ao maligno e assassinou seu próprio irmão, Abel. O motivo do crime foi o ciúme moral. As obras de Caim eram malignas, enquanto as de Abel eram justas. João adverte no versículo 13 para não nos assustarmos se o mundo manifestar esse mesmo ódio contra a Igreja. O versículo 14 apresenta o termômetro espiritual da salvação. A certeza de que já passamos da morte espiritual para a vida eterna não se baseia em uma data no calendário, mas no fato de amarmos os nossos irmãos. Quem não ama permanece em estado de morte espiritual. A afirmação do versículo 15 é cortante. Diante do tribunal de Deus, quem odeia seu irmão é classificado como assassino, e nenhum assassino possui a vida eterna habitando em si. O versículo 16 redefine o conceito de amor, apresentando a cruz como padrão definitivo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. O amor verdadeiro é medido pelo sacrifício próprio. Consequentemente, nós também temos o dever de dar a vida pelos nossos irmãos. No versículo 17, João traz esse altruísmo para o chão da realidade financeira e material. Se um cristão possui bens e recursos neste mundo e, vendo seu irmão passar necessidade, fecha o seu coração e não se compadece dele, é impossível que o amor de Deus habite nele. O versículo 18 resume o apelo de forma direta. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O padrão do amor segundo João. A lógica da cruz, versículo 16, Jesus deu a vida por nós. 2. A replicação na Igreja. Devemos dar a vida pelos irmãos. 3. O teste prático real, versículo 17. Possuir recursos materiais mais ver o irmão em necessidade. 4. Ação necessária. Compaixão ativa. Abrir o bolso e o coração. Resultado. Amor em ação e em verdade. Versículo 18. Nos versículos 19 e 20, João oferece um remédio pastoral para o crente que sofre com crises de consciência e auto-julgamento. Quando nosso próprio coração nos condena e nos enche de culpa, nós acalmamos e tranquilizamos a nossa alma diante dele, lembrando que Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ele conhece a nossa sinceridade subjacente, mesmo quando falhamos. Se a nossa consciência está limpa e o coração não nos condena, o versículo 21 afirma que desfrutamos de uma ousadia e confiança plena diante de Deus. O versículo 22 apresenta o segredo de uma vida de oração respondida. Nós recebemos dele o que pedimos porque vivemos em postura de obediência, guardando seus mandamentos e fazendo o que agrada aos seus olhos. O capítulo termina nos versículos 23 e 24, resumindo toda a lei de Deus em um mandamento duplo e indissociável: crer no nome de Jesus Cristo e amar uns aos outros. Aquele que obedece a essa síntese permanece em Deus e Deus permanece nele. A garantia sobrenatural e o selo dessa habitação mútua nos são dados através do testemunho e da presença do Espírito Santo que ele nos concedeu. A lição espiritual principal. O verdadeiro amor cristão não se apoia em discursos eloquentes ou sentimentos românticos, mas se manifesta em ações concretas de socorro material ao necessitado, o que pacifica a nossa consciência diante de Deus e libera poder para as nossas orações. Aplicações práticas. Migrar do discurso para a ação. Examine o versículo 18. É muito fácil dizer que ama a Igreja ou que se importa com as pessoas nas redes sociais.
O teste de Deus para o seu amor está no seu extrato bancário e na sua agenda. Versículo 17. Se você sabe de alguém na sua comunidade que está desempregado, passando necessidade ou com dificuldades médicas e você tem condições de ajudar, faça isso nesta semana. O amor de boca não tem valor no reino. 2. Descansar na grandeza de Deus contra a culpa. Se você é uma pessoa propensa ao perfeccionismo espiritual ou à autocondenação excessiva, decore o versículo 20. Quando seus pensamentos tentarem te convencer de que Deus te rejeitou por causa das suas limitações, lembre-se de que Deus conhece a totalidade da sua história, sonda suas motivações reais e é infinitamente mais misericordioso do que o seu próprio coração. 3. Orar com confiança baseada na obediência. Se você sente que as suas orações estão batendo no teto e não são respondidas, avalie o versículo 22. Deus não responde aos caprichos de quem vive em rebeldia. Alinhe os seus desejos com a vontade de Deus, busque obedecer aos seus mandamentos na sua rotina e você experimentará uma nova dimensão de respostas às suas petições. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o amor extraordinário do Pai nos adotou como seus filhos reais, gerando um descompasso natural e uma incompreensão por parte do sistema do mundo. Segundo, a nossa esperança futura de sermos glorificados e feitos semelhantes a Jesus na sua vinda atua como combustível para nossa purificação moral no presente. Terceiro, o pecado é uma rebelião aberta contra a lei de Deus, e Jesus manifestou-se na história humana com o objetivo explícito de tirar o pecado e destruir as obras do diabo. Quarto, o crente nascido de Deus possui uma semente divina interna que o impede de viver na prática contínua, habitual e confortável do pecado. Quinto, quem odeia o seu irmão é classificado pela ótica divina como um assassino, assemelhando-se a Caim e demonstrando que ainda permanece sob o império da morte espiritual. Sexto, o amor é definido pelo sacrifício prático da cruz e deve se manifestar na partilha de recursos materiais com o irmão necessitado, rejeitando a falsidade do amor puramente verbal. Sétimo, a onisciência de Deus é maior do que as nossas crises de culpa e serve para tranquilizar o nosso coração, enquanto a obediência gera ousadia na oração e a certeza da habitação do Espírito Santo. Reflexão espiritual final. O terceiro capítulo de 1 João nos retira da superficialidade de uma fé de aparências e nos joga no núcleo do que significa ser um seguidor de Jesus Cristo. Não há espaço para zonas cinzentas aqui. Ou somos movidos pela semente de Deus para a justiça e para o amor prático, ou estamos operando sob a influência das obras que Jesus veio destruir. Talvez o seu coração tenha te condenado nos últimos dias pelas suas falhas ou pela sua falta de generosidade. Não ignore esse alerta, mas também não se desespere. Deus é maior do que a sua culpa. Ele te estende a graça da correção hoje. Que nesta semana você tome posse da sua dignidade de filho do Altíssimo. Olhe ao seu redor, identifique o irmão que precisa do seu apoio prático e estenda a mão. Deixe que o mundo veja que em suas veias espirituais corre a semente daquele que deu a vida por nós. Viva em ações, ande em verdade e desfrute da paz de caminhar de mãos dadas com o Espírito Santo. Vou te explicar que o capítulo 3 de 1 João é um dos textos mais profundos e práticos sobre a identidade cristã. João eleva o nível da conversa mostrando o contraste definitivo entre duas famílias espirituais, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Para o apóstolo, pertencer a Deus não é uma questão de discurso ou rótulo, mas de DNA espiritual, que se manifesta na prática da justiça e no amor sacrificial pelo irmão. Vamos analisar este capítulo por partes, de forma bem didática, destacando a forte conexão que João faz com as origens da humanidade no Antigo Testamento. Primeira parte. A nova identidade e a semente de Deus, versículos 1 a 10. O que o texto diz? João começa maravilhado com o tamanho do amor de Deus que nos adotou legalmente, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Versículo 1. Ele explica que o nosso corpo atual ainda não reflete toda a nossa glória futura, mas quando Jesus voltar, nosso caráter e corpo serão transformados para sermos semelhantes a Ele. O teste do DNA moral, versículo 4:10. João define o pecado de forma cirúrgica. Pecado é a transgressão da lei, rebelar-se contra o padrão de Deus. Ele cria um divisor de águas. Quem vive na prática contínua e confortável do pecado mostra que não conhece a Deus e pertence à família do diabo, que peca desde o princípio. Por outro lado,
Quem nasceu de Deus tem a semente, o DNA, o Espírito de Deus, morando dentro de si, o que cria um incômodo e uma impossibilidade de viver na lama do pecado. Ligação com o Antigo Testamento. A origem do diabo. Ao dizer que o diabo vem pecando desde o princípio, versículo 8, João nos remete a Gênesis 3, a figura da serpente que introduziu a mentira e a rebelião contra a autoridade da palavra de Deus no Éden. A lei e o pecado. A definição do versículo 4 pressupõe o Antigo Testamento. A lei, Torá, dada por Deus a Moisés no Êxodo e Levítico, era o mapa que delimitava o que era certo e errado. Pecar é cruzar intencionalmente essa linha que Deus traçou. Segunda parte. O exemplo de Caim e o ódio do mundo. Versículos 11 a 15. O que o texto diz? João reforça que a mensagem central do Evangelho é o amor mútuo. Ele avisa que a falta de amor pode escalar para o pior nível possível e pede para a igreja não se assustar caso o mundo, as pessoas sem Deus, os odeie. A radiografia do ódio. João faz uma afirmação impressionante. Quem odeia seu irmão é assassino. Versículo 15. Para Deus, o homicídio físico é apenas o fruto final de uma raiz que começou no coração através do ódio, do desprezo e da rejeição. Ligação com o Antigo Testamento. A história de Caim e Abel. Versículo 12. João usa o primeiríssimo homicídio da história humana, registrado em Gênesis 4, para ilustrar o seu ponto. Caim e Abel eram irmãos. Abel ofereceu um sacrifício justo e com fé. Caim ofereceu de qualquer jeito e com o coração mau. Com inveja da aprovação de Abel, Caim o atraiu ao campo e o matou. João usa o Antigo Testamento para mostrar que o mundo odeia os cristãos pelo mesmo motivo. A vida correta da igreja expõe a sujeira e a maldade de quem vive no erro. Terceira parte. O amor de mão na massa. Versículos 16 a 18. O que o texto diz? Se no versículo 12 João deu o exemplo máximo de egoísmo, Caim tirando a vida do irmão, no versículo 16 ele apresenta o exemplo máximo de amor, Jesus entregando a sua própria vida por nós. Amor não é sentimento, é atitude. João traz o amor para o chão da fábrica. Ele diz que se você vê o seu irmão passando necessidade material, fome, frio, desespero, tem condições de ajudar, mas fecha o seu coração e o seu bolso para ele, o amor de Deus simplesmente não mora em você. Ele conclui com uma ordem prática: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Versículo 18. Ligação com o Antigo Testamento. Essa ordem de se compadecer e abrir a mão para o irmão necessitado vem direto da lei de Moisés. Em Deuteronômio 15, 7, 8, Deus ordenou a Israel: se houver entre vocês algum irmão necessitado, não endureçam o coração nem fechem a mão para com ele. Pelo contrário, abram a mão e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. João está cobrando a execução prática desse princípio no Novo Testamento. Quarta parte. O tribunal do coração e o mandamento duplo, versículos 19 a 24. O que o texto diz? João lida com a psicologia da culpa. Às vezes, o nosso próprio coração nos condena ou nos faz sentir inadequados. Ele consola os leitores dizendo: Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Versículo 20. Deus conhece a nossa sinceridade profunda, mesmo quando a nossa mente está confusa ou cheia de culpa. A fórmula da resposta de oração, versículos 22 e 23. João diz que a nossa confiança e eficácia nas orações vem de estarmos alinhados com a vontade de Deus. Ele resume todas as exigências do Criador em um mandamento duplo: crer no nome de Jesus Cristo, amar uns aos outros. Quem vive nessa sintonia desfruta da presença contínua de Deus através do Espírito Santo. Ligação com o Antigo Testamento. A ideia de que Deus conhece o nosso interior muito melhor do que nós mesmos é um tema central nos livros de sabedoria e poesia do Antigo Testamento. O Salmo 139:1-4 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. E 1 Samuel 16:7 lembra que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. João usa isso para tranquilizar a mente do cristão sincero. Resumo didático da mensagem de 1 João 3. Imagine que a humanidade está dividida em duas grandes dinastias reais. A dinastia de Caim, os filhos do diabo. O lema dessa família é o egoísmo protetor.
Se o meu irmão me incomoda ou a justiça dele faz a minha maldade parecer feia, eu o elimino, o odeio ou simplesmente o ignoro quando ele passa fome. Versículos 12, 17. 2. A dinastia de Jesus. Os filhos de Deus, nós fomos adotados por essa família e recebemos o DNA, a semente, do rei. O lema aqui é o oposto. Se o meu irmão está em perigo ou necessidade, eu coloco a minha própria vida e os meus recursos na mesa para salvá-lo. Versículo 16. João encerra nos lembrando que a prova de que mudamos de família não é o que nós falamos quando estamos na igreja, de boca, mas o que nós fazemos quando encontramos um irmão precisando de ajuda, em ação e em verdade. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!